Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí pelas redes sociais. Nós estamos aqui, meus irmãos, para ministrarmos a lição da nossa EBD, da nossa Escola Bíblica Dominical, a lição de número 6 do nosso quarto trimestre de 2017, que tem por título Uma Terrível Descrição. Tá? Nós estamos estudando aí os profetas menores, estamos hoje estudando Amós, do capítulo 1 ao capítulo 3. Nós vimos aí uma sequência, de acontecimentos que outros profetas falaram em nome de Deus, falaram através dos oráculos de Deus, na verdade, dos segredos de Deus, para mostrar ao povo de Israel que deveria haver conserto. Tá? E por muitas vezes o povo eles não ouviram. E mais uma vez aqui, Amós ele faz uma descrição, uma terrível descrição, como é o título da nossa lição de hoje. Tá? O texto-alvo dessa lição é Amós 3, que diz assim: Porventura andarão dois juntos, se não estiverem em acordo? Eu acredito que todos vocês sabem o que significa aquele cabo de guerra, uma brincadeira que tinha antigamente, eu acredito que hoje não se faz mais isso, mas tinha uma brincadeira antigamente em que era o cabo de guerra. Pessoas ficavam de um lado da ponta de uma corda e pessoas ficavam do outro lado. E ambas essas pessoas, ou essas muitas pessoas, puxavam cada um para o seu lado. Então, quem conseguisse trazer o adversário para o seu lado, era o vencedor. Tá? Então, da mesma forma, numa situação daquela, de um cabo de guerra, não tem como ninguém andar junto. Por quê? Porque cada um está puxando para um lado. Tá? Então, da mesma forma, o profeta Amós, em Amós 3,3, ele diz o seguinte: Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Será que vai existir comunhão se existir diferença de ideias? Diferença de ideia pode até existir, mas que as ideias diferentes elas se unam para um único propósito. Pode acontecer. Agora, existir essa questão da comunhão, tem de ter acordo. E Israel não queria acordo com Deus de forma alguma. Israel estava puxando a corda de um lado, Deus estava puxando a corda do outro. Então não iria haver comunhão aqui de forma alguma. Tá? Então, como sempre eu digo, tá aí a nossa introdução. Nesse slide e nos demais que vão vir, eu estou fazendo de uma forma diferente. Tá? Antigamente eu colocava o texto da lição do lado esquerdo e o balãozinho com o nosso resumo do lado direito, em uma tela só. Só que o que acontece? Ficava muito resumido, às vezes ficava uma letra muito pequena, algumas pessoas começaram a reclamar. Então o que nós fizemos? Nós colocamos o texto da lição em uma tela única do slide, como vocês não estão vendo aí, quem já acompanha o slide está vendo que tem a introdução. Então em toda a tela tem o texto original da revista. Na próxima tela, eu fiz o resumo da introdução, tá certo? Então, nos nossos slides, nossos futuros slides, vão ficar dessa forma, tá certo? Uma tela só para o texto original da revista e outra tela para o nosso resumo, fica bem melhor assim, tá certo? Então, o nosso resumo da nossa introdução diz o seguinte: o profeta não concorda com o reformismo imposto e sim propõe um rompimento total com a estrutura vigente, onde todo o sistema estava corrompido. Deveria germinar uma nova semente para florescer uma nova sociedade. Então, o que é que o profeta está querendo dizer aqui? As pessoas eles começaram a fazer o seguinte: eles começaram a tentar maquiar o pecado para tentar mostrar uma imagem que eles não tinham. Resumindo, eles estavam em pecado e gostariam de permanecer nesse pecado, porém com a imagem de que estavam agradando a Deus. E Deus ele não se agrada de imagens. Deus ele se agrada do coração, do interior do homem. Muitas vezes a imagem do homem é uma imagem bonita, é uma imagem exemplar, é uma imagem de um servo de Deus, é uma imagem de um homem íntegro, e por dentro o camarada está podre. Podre na corrupção, podre no adultério, podre na fornicação, podre no pecado, enfim. E Deus ele olha para o nosso interior, ele não olha para o exterior.
Se os irmãos prestarem atenção naquela situação lá, quando foram consagrar Davi, o profeta Samuel chegou na casa de Jessé, o que ele fez? Ele viu todos os filhos de Davi, todos os filhos de Jessé, perdão. Mas Davi estava no campo, apacentando as ovelhas. Quando ele viu todos aqueles homens, e a Bíblia traz uma tradução que eram homens de guerra, homens que aparentemente poderiam ocupar o trono de Israel, Samuel disse: acabaram-se todos os mancebos? Jessé disse: tem um mais novo que está no campo apacentando ovelhas. Samuel disse: a gente só vai sentar à mesa quando ele chegar. E a Bíblia diz que quando Davi entrou naquela casa, o Espírito Santo de Deus falou ao profeta Samuel e disse: esse é o futuro rei de Israel. E Samuel ainda tentou negociar com Deus em dizer assim: mas Senhor, esse menino é o futuro rei de Israel? Acredito eu que Samuel quis dizer o seguinte: tantos homens aqui de guerra, tantos homens altos, tantos homens bonitos, fortes. Aí Deus fala a Samuel dizendo: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha para o estereótipo, o homem olha para o exterior, eu olho para o coração. Então Deus continuava a olhar para o coração de Israel, saber o que tinha lá. E infelizmente só tinha coisas ruins, tá? Estavam afastados de Deus. Então o profeta propôs o rompimento total com a estrutura vigente. O rompimento total com o pecado. O rompimento total com as coisas que desagradam a Deus. Onde todo o sistema estava corrompido. Todas as pessoas estavam corrompidas. O profeta estava querendo dizer o seguinte: que deveria germinar uma nova semente. Aquela que estava vigente deveria morrer, para ser plantada uma nova semente, para que uma nova sociedade pudesse surgir. Então, o profeta aqui, ele disse que teria de ter rompimento com aquele sistema corrompido. O profeta clarifica que o que será registrado é fruto de uma pessoa concreta que tem uma experiência concreta com Deus, num momento histórico bem específico. Desta forma, aprenderemos por meio da experiência de um homem humilde. Amós era um homem humilde, trabalhador temporário, da pequena cidade de Tecoa, localizada próxima a Jerusalém, em Judá, nos dias de Jeroboão. Jeroboão foi um dos reis, de Judá, que fez o povo pecar. Eu estou mostrando a todos vocês o seguinte, que a revista da nossa lição, do nosso trimestre, é essa aqui, Profetas menores, os profetas de ontem falam hoje. Então essa aqui é a revista que nós estamos estudando, tá? Lição 6, é essa revista. A revista que nós estudamos no trimestre passado, no terceiro trimestre, é essa revista aqui, Terceiro trimestre não, perdão, no segundo trimestre, tá? Essa aqui, Da monarquia em Israel aos dias atuais. Então essa revista, tá? As lições dessa revista aqui, elas vão apresentar esses fatos, como por exemplo, Jeroboão. Quem foi Jeroboão? Nessa revista aqui, tá? Na monarquia em Israel nos dias atuais, da monarquia em Israel até os dias atuais, essa revista ela vai apresentar todos os reis de Israel, todos os reis de Judá, todos os profetas que acompanharam esses reis. Então, se você quiser ter mais entendimento dessas lições do quarto trimestre, o que você vai fazer? Você que tem essa revista, ou você que pegou os nossos slides dessas lições dessa revista aqui da monarquia em Israel, você vai entender tudo isso que a gente está falando, tá? Então Jeroboão reinou 22 anos, levando o povo a crer em uma mentira. Então Jeroboão foi um rei mau, foi um rei que fez tudo que não era de acordo com os preceitos e a vontade de Deus. Eram dias de prosperidade econômica ilusória. O povo sofria com uma grande desigualdade social e uma degeneração moral. O moralismo, o caráter estava se degenerando. Samaria atinge uma alta densidade populacional. O rei amplia o território ao custo de batalhas, ceifando vidas de inocentes. Então o que é que acontece? Isso acontece muito nos nossos dias hoje, tá? Os poderes que por aí estão, municipal, federal, estadual, enfim. Qual é o maior marketing desses poderes? É aquilo que a gente pode ver. Por exemplo, na nossa cidade, o prefeito, acredito e vejo que é um bom prefeito. Se preocupa com a população. Até aqui mostrou-se dessa forma.
Mas vamos supor que, se esse prefeito ele queira, na verdade, ser mais bem quisto pelas pessoas, o que é que ele vai fazer? Ele vai construir casas populares, ele vai construir praças, ele vai construir hospitais, ele vai construir escolas, ele vai aumentar o salário do servidor da prefeitura, ele vai fazer ampliações na cidade, para quê? Para que o povo entenda que ele é um prefeito que trabalha pela cidade. Porém, o que é que acontece nesta circunstância aqui? Eram dias de prosperidade econômica ilusória. Existia a situação em que o governante estava fazendo obras, estava ampliando o reino, porém era tudo mentira. Era baseado em areia, era um alicerce montado em cima de areia, não tem estrutura. É semelhante você hoje ter um cartão de crédito com um limite muito alto e você chega para impressionar as pessoas que estão ao seu lado e você diz, eu vou comprar um carro. E você compra esse carro com aquele limite que você tem naquele cartão de crédito. Porém, o que é que acontece? O carro é seu, você comprou. Mas o rombo vai ficar no cartão de crédito que você não vai conseguir pagar. Então, aparentemente você está bem financeiramente, por quê? Você comprou um carro novo. Mas as pessoas não sabem, não identificam que aquele carro novo foi comprado devido a você ter um cartão de crédito com um limite muito alto e você não vai conseguir pagar aquele cartão. Resumindo, a aparência bonita ficou, mas o resultado é catastrófico. Então, da mesma forma, estava acontecendo aqui com Amós naqueles dias, né? O povo sofria com uma grande desigualdade social e uma degeneração moral e acabou o caráter. Eu vi esses dias atrás aí um vídeo na internet. Foi até um pastor que mandou para mim, o pastor Ivan, a gente manda aqui, se estiver vendo o vídeo, a gente manda um abraço. A gente viu um vídeo de um menino de 12 anos numa festa de aniversário dele, abraçado e beijando o seu namorado de 14 anos. E a gente fica pensando, meu Deus, como é que isso pode acontecer? A degeneração moral está à vista. À vista. Eu vi essa semana aí um banner na internet em que eu esqueci a cidade, eu não lembro qual é a cidade, mas eu vou pegar direitinho, inclusive eu mandei para o grupo do WhatsApp. Eu vi uma cidade aí, não sei se é no Rio, não sei se é em São Paulo, não lembro bem qual a cidade, em que já é em um shopping da cidade, tem na sua entrada, na porta dos banheiros lá, tem um banner dizendo que qualquer pessoa que se sentir constrangida em utilizar o banheiro de acordo com o seu sexo, por exemplo, eu sou homem e devo utilizar o banheiro masculino, mas se eu chegar lá e me sentir constrangido em utilizar o banheiro masculino porque eu tenho outra preferência sexual, eu posso entrar no banheiro feminino sem ter o menor constrangimento e ninguém pode reclamar. Então nós estamos em uma degeneração moral, onde os costumes estão indo de água abaixo, onde os bons costumes, onde a ética, onde a moral, onde o respeito está indo por água abaixo. Inclusive até, eu gostaria de ressaltar que um dos maiores incentivadores dessa prática pecaminosa chama-se o deputado Jean Willis. Não tenho nada contra o Jean Willis, não o conheço pessoalmente. E se um dia chegasse a conhecer, eu iria dizer isso a ele, tá? Porque ele é uma pessoa que está degenerando o caráter nacional. Aquele homem, ele vota assuntos que, diante da ética e diante da moral, não são nem motivos da gente estar pensando. Por exemplo, uma criança, se ele quiser fazer uma mudança de sexo, ele não precisa. Se ele não tiver autorização do pai e da mãe, ele pode fazer de livre e espontânea vontade. Aí eu pergunto, uma criança vai fazer uma cirurgia dessa, mudar o sexo, ou tirar a sua genitália, enfim, mas vai continuar sendo homem ou mulher do mesmo jeito, porque isso é um princípio divino. Era isso que estava acontecendo em Judá naquela época. O menino, ele pode, se o pai e a mãe não autorizam, ele pode fazer por livre e espontânea pressão, e se o pai e a mãe reclamar de alguma coisa ou questionar de alguma coisa, eles podem ser punidos. Onde é que existe moral nisso? Onde é que existe princípio nisso? Samaria, Judá, Israel estavam dessa forma. E Deus estava contemplando tudo isso.
Essa prosperidade ocultava a decomposição social e moral. Foi aquilo que eu falei. Estavam sendo feitas as coisas aparentemente boas e internamente a decomposição, a degeneração moral e social estava muito grande. Agricultores pagavam altos impostos, tendo de muitas vezes venderem seus filhos como escravos. A corrupção religiosa também era vista. Numerosos santuários promoviam cultos de fertilidade e prostituição. Nos santuários que eram para ter o louvor e a adoração a Deus, estava existindo cultos de fertilidade e de prostituição. Coisas que não combinam com o caráter de Deus. Outros vendiam ritos e sacrifícios para garantir a tranquilidade de quem poderia pagar. O poder econômico, o status social falava mais alto nessa situação aqui. Tá? A aliança com Deus converteu-se em uma lei morta. A lei de Deus, os preceitos de Deus, os princípios de Deus, nesse exato momento aqui, para aquele povo, estava representando uma lei morta, uma lei sem vida. E Deus ele não quer isso. Deus ele quer que o homem o respeite, Deus quer que o homem o honre. Deus quer que o homem tenha temor a ele. Temor não é medo. E é medo também. Porque um Deus que está acima de todas as coisas, um Deus que a nossa vida está em suas mãos, um Deus que tudo que a gente vê, tudo que a gente sente está nas mãos dele, está sob o domínio dele. E nós somos criaturas limitadas. Nós não somos ilimitados, nós somos limitados. Temos de honrar, glorificar, respeitar e temer um Deus desse. Tá? A lei dele, os princípios que ele estabeleceu, os preceitos que ele estabeleceu estavam mortos. Para aquele povo ali estava. E ele não se agrada disso. Primeiro ponto da nossa lição, elenco, está lá em Amós 1:3. Né? Então o nosso resumo diz o seguinte: o profeta monta um elenco acusando a todos de atrocidades. Então o profeta começou a montar um elenco, mas ele tinha um objetivo, que era chegar em Israel. O profeta, ele tinha um objetivo. Ele acusou todas as pessoas, agora acusou de acordo com os preceitos estabelecidos por Deus. Ele não inventou uma acusação. Ele não levantou um falso testemunho. Ele falou daquilo que estava acontecendo. Porém, não começou por Israel. Ele começou pelas cidades vizinhas, pelas nações vizinhas, né? Mostrando as atrocidades que eles tinham feito, estavam fazendo. Mas o propósito dele era chegar em Israel. Quais foram essas acusações? Os filisteus, né, de praticar tráfico de escravos. Os filisteus, estavam praticando tráfico de escravos, né, vendendo escravos para outras regiões. Então, começou a acusar aqui os filisteus. Os fenícios de Tiro, de violar o pacto que estabeleceram com outra nação. Houve um pacto que os fenícios fizeram, mas esse pacto não foi cumprido. Então, ele também acusou essa violação, né? Esse não cumprimento desse pacto que os fenícios estabeleceram com outra nação. Edom, de não ter compaixão nem ajudar outra nação que sofrera numa invasão. Ele acusou Edom de que não teve compaixão. Uma nação, né, sofreu uma invasão e o povo de Edom, em vez de se compadecer e ajudar, não, deixou de lado. Não quis nem saber. Deus, através do profeta, disse que eles estavam errados nisso aí. Tá? Amon, de trucidar mulheres grávidas para conquistar o território de Gileade. Isso aqui é interessantíssimo. Tá? Aqueles homens fizeram o quê? Trucidaram, mataram, espancaram, estupraram para conquistar o território de Gileade, inclusive matando até as próprias crianças, né, que elas estavam esperando. Moabe, de se recusar a sepultar o rei inimigo, o que era o máximo da imoralidade, pois assim o defunto se tornava maldito. Então o que é que acontece? Os moabitas se recusaram a sepultar o rei inimigo. Isso, naquela tradição, né, da época lá, era algo que deixava o cadáver, no caso maldito, imundo. Eles deveriam ter, vamos dizer assim, realizado pelo menos o sepultamento do rei. Apesar de ser um rei inimigo, mas poderia ter sido feito. Naquela época era essencial que isso fosse feito. E eles não fizeram. E o profeta acusou também isso aí. Tá?
Judá não obedeceu à lei de Deus e praticou idolatria. Então isso aqui, meu irmão, é como diz a história, é a pá de cal. Tá? Judá não obedeceu à lei divina e praticou idolatria. Quando lá nos 10 mandamentos, quando a gente lê, lá em Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura, não te dobrarás a ela, não servirás a outros deuses. Deus está dizendo o quê? Que não é para fazer. Mas Judá se voltou a outros deuses e praticou a idolatria, abominando assim Deus, né? Deixando Deus de lado. E quais foram as acusações sobre Israel? Chegou em Israel. Quais foram as acusações? Vendem o justo por dinheiro, que significa desprezo ao necessitado. Vendem o justo por dinheiro. Eles não querem saber de justiça, eles querem saber de economia, de poder financeiro. Vendem o necessitado por um par de sandálias. Vendem a dignidade. Vendem pessoas que são íntegras, que são justas, por coisas fúteis. No caso aqui, escravidão. Pisoteiam o fraco no chão. Humilhação e opressão. Humilham aquelas pessoas que não têm condição alguma de se defenderem, humanamente falando. Desviam o caminho dos pobres. Falsificação do anseio por justiça. Meus irmãos, uma coisa que o pobre, vamos falar do pobre, ele mais necessita nos nossos dias atuais é de justiça. Justiça pela própria justiça, justiça com relação a um atendimento médico, justiça com relação a um filho estudar, porque o rico ele já tem tudo nas mãos. O rico não tem aperto algum, financeiramente falando, não. O rico ele tem dinheiro para botar um filho numa escola boa, dinheiro para pagar um plano de saúde, enfim, tem dinheiro para comprar uma casa própria. E o pobre não tem isso. Então, quando diz aqui, desvia o caminho dos pobres, falsificação do anseio por justiça, significa dizer que os pobres estavam sendo mais injustiçados ainda. Eles não tinham recursos, e mesmo sem ter esses recursos, não estavam sendo visualizados por aquelas pessoas que tinham, no caso, a autoridade da época, que era o rei. Diante de todos os altares se deitavam sobre roupas penhoradas. Falta de misericórdia. Diz que aquele povo não tinha misericórdia. Israel estava sem misericórdia. No templo de seu Deus, bebem o vinho de juros, uso indevido dos impostos, impostos altíssimos. A gente viu na fala anterior dizendo o seguinte, que o agricultor vendia os seus filhos como escravo, porque não tinha como pagar os impostos. Era algo exorbitante, e nós dizemos que hoje em dia nós pagamos muitos impostos. Pagamos. Claro que é uma coisa absurda, mas naquela época aqui era bem complicado. Era bem complicado mesmo. O segundo ponto, o ser de Deus. Tá? O nosso resumo diz o seguinte, o profeta traz à memória do povo todos os problemas que estão vindo sobre a nação, ressaltando que a culpa é do pecado e isentando Deus dessas colheitas. O que é que acontece? Quando acontece algo ruim na nossa vida, acredito que uma das primeiras frases que nós falamos é o seguinte, cadê Deus? Onde está Deus? E eu gostaria de dizer a você que Deus está no mesmo canto de sempre. Deus está com o mesmo poder de sempre. Deus está no trono como sempre. Mas nós muitas vezes culpamos a Deus e esquecemos que o pecado é o principal vilão da decadência humana. O pecado é o principal vilão da decadência humana. E aquele povo, o profeta estava trazendo à memória que todos os problemas que aquele povo estava passando eram decorrentes do pecado. E que Deus não tinha culpa das escolhas deles. Eles escolheram porque quiseram andar afastados de Deus. Então Deus não tem culpa nisso. A culpa era do povo. Apresenta Deus como um ser pessoal que se preocupa com sua criatura. O profeta estava apresentando Deus como um ser pessoal que se preocupa com a sua criatura. Ressalta a libertação do Egito, o povo quando saiu lá do Egito. Ressalta a provisão no deserto, que Deus fez para que aquele povo não morresse no deserto. E a liderança na luta contra os inimigos. Mostra o seguinte, que Deus ele tirou o povo, libertou o povo do Egito. Deus supriu o povo no Egito e Deus batalhou pelo povo no... A libertação do Egito, a provisão que Deus supriu dentro do deserto, no deserto, naqueles 40 anos, e a liderança na luta contra
os inimigos. Deus estava batalhando por aquele povo onde eles estavam passando. Então o profeta ressaltou esses 3 pontos: a libertação do Egito, a provisão no deserto e Deus à frente da luta contra os inimigos do povo. Amós tenta gravar na mente do povo a figura de um Deus Pai, para que o povo se mantenha no caminho da justiça. O que é um Deus Pai? É um Deus que se preocupa. É um Deus que ama a sua criatura. Jesus, ele disse: e qual pai lhe dará, o filho vai lhe pedir um pão e ele vai dar uma pedra? O filho pede um peixe e ele vai dar uma serpente? Uma coisa que me chama muita atenção é que nós somos imediatistas. A gente só acredita naquilo que a gente vê. A gente só acredita naquilo que a gente pega, que a gente apalpa. Nós somos materiais, tá? Mas uma coisa que o servo de Deus ele tem de diferente do povo, dos demais povos aí, é que ele confia em Deus plenamente. Eu estava vendo uma palestra de Leandro Carnal, um dos maiores palestrantes aí do Brasil na atualidade. Ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse: eu não acredito em Deus. Eu sou um ateu, mas eu estudo as Escrituras Sagradas. É um ateu estudando a Bíblia. Porque ele diz que entende que a religião, a Bíblia, ela é fundamental para o andamento da sociedade. Isso eu achei interessante, para um materialista falar isso. Mas o cara é totalmente materialista, ele não acredita em Deus. Ele disse que aquela queda de Paulo, de Saulo, quando caiu do cavalo e ficou cego, ele acredita que Saulo bateu com a cabeça no chão, teve uma ruptura no nervo óptico, e daquela ruptura ele ficou cego. E conforme foi passando, cicatrizando, sarando, ele voltou a ter a sua visão. Então a gente vê que são pessoas que são materialistas, acreditam no imediato, acreditam no óbvio. E para Deus não existe óbvio. Para Deus não existe acaso. Para Deus existe a provisão dele. Para Deus existe ele. A Bíblia diz que ele é antes de todas as coisas. Então é um Deus Pai que se preocupa. Se nós pedirmos alguma coisa a Deus e ele não nos conceder, é porque ele sabe que é para o nosso bem. Isso é difícil, é duro da gente entender. Mas ele vai mostrar que é para o nosso bem. Tá? Terceiro ponto, o julgamento. O profeta vai expor aqui um julgamento. O resumo: porque Deus impõe limites, leis, para que o povo... Porque Deus impõe limites ou leis para que o povo seguisse? Por que Deus estipulou as leis? Para que Deus ele elaborou as leis? Para quê? Para que o povo evitasse desvio de rota. Deus, ele quer que o homem o sirva. Ele fez o homem para quê? Para o louvor da sua glória. Inclusive tem algumas pessoas que dizem que Deus é egoísta. Eu vou gravar um vídeo com ilustração, posteriormente, falando sobre isso, tá? O povo diz que Deus é egoísta porque ele quer o louvor da sua glória. O homem foi feito para louvar a ele, tá? E foi para isso mesmo. Então Deus, ele estipulou as leis para que o homem não tivesse um desvio de rota, não saísse dos caminhos dele, não saísse da presença dele. O profeta traça uma lei de julgamento mediante os princípios que Deus estabeleceu. O julgamento aqui não foi algo aleatório. O profeta ele não inventou. Não, vocês vão ser julgados por isso, porque eu penso que é isso. Não. Ele estipulou, ele traçou um julgamento, uma linha de julgamento, mediante os princípios estabelecidos por Deus. É semelhante uma lei estadual e uma lei municipal. Cada antro, cada situação tem as suas leis. Porém, essas leis elas não podem fugir da Constituição brasileira. Pode ter milhares de leis, não tem problema. Mas que nenhuma delas fuja da Constituição brasileira. É crime. Da mesma forma Deus. Todas aquela linha de julgamento foram realizadas, foi traçada através dos princípios que Deus estabeleceu. Lembrando que Israel propôs fazer diferente ao sair do Egito. Quando o povo estava cativo, o povo propôs fazer totalmente diferente. Deus é a origem da liberdade e da vida. Deus é a origem da liberdade e da vida, não da libertinagem. O que é libertinagem? É uma liberdade sem responsabilidade.
E o que é liberdade? O próprio nome já está dizendo. É algo que você está livre, porém dentro de uma gama de responsabilidades. Você não pode fazer o que você quer fazer. Você vai ter de fazer aquilo que é coerente fazer, que seja benéfico para você, primeiramente para Deus, para você e para o próximo. Então, liberdade é isso. Deus é a origem da liberdade e vida. Eu gostaria de ressaltar uma coisa nessa minha fala aqui. Quem é nascido de novo, quem tem Jesus como Salvador de sua vida, não precisa de forma alguma, ninguém está mandando ele fazer nada. Não pode usar batom, não pode usar brinco, não pode depilar a perna, não pode usar bermuda, não pode usar calça comprida. Meu irmão, se tu tem o Espírito Santo de Deus como guia principal da tua vida, guia que eu estou falando não é um guia místico não, tá? É um guia de vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa, é um ser pessoal. Deus é um ser pessoal que subsiste em 3 personalidades, Pai, Filho e Espírito Santo. Não estou falando aqui de algo sobrenatural não, tá? Eu estou dizendo que se o Espírito Santo ele regra a sua vida, se o Espírito Santo ele guia você, se você é orientado pelo Espírito Santo, não precisa ninguém dizer faça isso ou faça aquilo. Você vai entender que o que é correto, o que é óbvio, o que é direito, o que é honesto, tem de ser feito. Não precisa ninguém estar lhe orientando. Tá? Então Deus é a origem da liberdade e vida. Deus conhece o reino de Satanás e sabe de todas as suas artimanhas. Tais podem destruir a vida humana. Por este motivo, para cada cilada Deus tem uma norma, uma lei. E se for obedecida as artimanhas, as artimanhas de Satanás cairão por terra. Se nós quisermos resistir ao diabo e vencê-lo, o ponto principal é esse: obedecer a Deus. Se nós quisermos ser destruídos por ele, o que é que devemos fazer? Não obedecer a Deus. Então, essa aqui é a questão do julgamento que o profeta fez, toda aquela linhagem, todo aquele traçado ali, né? Assim, cada mandamento combate uma das muitas causas de opressão que fazia o povo chorar no Egito e até hoje faz na escravidão do pecado. O que é que acontece? Cada mandamento, cada ordenança de Deus, cada vez que um profeta de Deus, um profeta que eu estou falando não lá no ministério profético, mas Deus ele realiza profecias, ele avisa a seus servos e muitas vezes os servos de Deus, eles transmitem para nós. Isso existe em todo o planeta, isso aqui não é novidade, tá? Não existe o ministério profético. João Batista, Isaías, Amós, isso aí não existe mais. O cara viver da profecia, ser separado por Deus para aquilo, isso aí não tem mais, tá? Mas Deus ele ainda manifesta as suas revelações aos seus e a quem ele desejar. Tá? Cada mandamento combate uma das muitas causas de opressão que fazia o povo chorar no Egito. O povo chorava no Egito e até hoje faz a escravidão do pecado. Então, o não cumprimento dessas ordens, o não cumprimento da vontade de Deus, o não cumprimento da ordenança de Deus causa o quê? Choro e causa escravidão do pecado. O homem se torna um refém, o homem se torna um escravo do pecado. Então Deus ele não quer isso. Deus ele não quer isso. A nossa conclusão. Amós imprime imagens claras à sua audiência. Primeiro, a inevitabilidade da profecia. A profecia ela é verdadeira. Amós está dizendo o seguinte: vocês não estão acreditando não? Tudo bem, agora a profecia é verdadeira. Semelhantemente, lá aquela questão de Noé, 120 anos construindo a arca e 120 anos dizendo, vocês têm que se arrepender, vai vir um dilúvio, vai vir chuva, vai vir não sei o que, inundação, toda a carne vai perecer. Ninguém quis ouvir. Ninguém quis ouvir. O profeta fala impulsionado pela palavra de Deus, que se apresenta a ele de forma imperiosa. As pessoas dominadas pelo sistema permanecem à margem da vontade divina, justamente porque não conservam em sua memória as experiências salvíficas de Deus, combustível essencial de esperança, de redenção. O que é que nos faz estarmos de pé diante de um mundo caótico como nós vivemos? São as promessas de Deus. São as promessas de salvação. São as promessas que Deus cuida do seu povo. Se não fossem essas promessas, eu acredito que nós não estaremos mais aqui. Nós não teremos mais esperança no amanhã. Mas porque Jesus vive,
nós temos esperança sim no amanhã e acreditamos que ele vai ser melhor do que hoje. Outra imagem importante é a tentativa inútil de um pastor no resgate de uma ovelha em meio a um ataque predador. É uma imagem importante, a tentativa inútil, sem fundamento, de um pastor que está à frente de um lobo e o lobo está com uma ovelha sua na boca e já morta. Então é uma tentativa inútil de resgate dessa ovelha. A ovelha não subsiste por si própria. A estrutura de morte e a opressão construída carrega em si sua própria destruição. Toda opulência se findará. Os altares e a falsa religiosidade não conseguem ser alento na hora da angústia. Significa dizer o seguinte, que você pode ter carro, casa, dinheiro, bens, empresa. Você pode ter o que você tiver. Você pode ter a quantia na conta bancária que tiver. Você pode ter bilhões em caixa. Na hora da angústia, não vai valer de nada. Na hora da angústia, o que vai prevalecer é a comunhão com Deus. O que vai prevalecer é a presença de Deus. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe. Essa foi a nossa lição de número 6. Semana que vem, nosso irmão Gustavo vai estar ministrando lá na igreja a lição de número 7. Tá? Eu também vou estar postando o vídeo aqui para que os irmãos possam compartilhar, para que os irmãos possam curtir, para que os irmãos possam estudar conosco. Tá? Agradeço a todos os irmãos que estão aí nos acompanhando, pessoas que são de outros estados, Goiás, Brasília, Pernambuco, pessoas que são de outras cidades, sempre nos mandam alguma mensagem pelo WhatsApp, sempre perguntam alguma coisa, sempre parabenizam pelos vídeos. Glória a Deus por isso, a glória não é para a gente, a glória é para Deus. Eu peço somente a vocês o seguinte, que vocês possam compartilhar, não vai custar nada. Compartilha esse vídeo, curte o vídeo, comenta o vídeo. Você que não é inscrito no nosso canal no YouTube, se inscreve, tá? Deixa lá no YouTube o like, isso é muito importante para a gente, tá? Tudo isso está sendo feito para a glória de Deus, tá certo? Então que Deus nos abençoe e nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus, que Deus possa nos abençoar.